Existe um jeito certo de expressar a criatividade? Como você expressa a sua? E aí, geral, eu sou o Nathan Tiger e esse aqui é o primeiro episódio do meu podcast, que eu não sei ainda que nome que eu vou colocar agora que eu tô gravando. Provavelmente vai ter um título quando eu tiver postado, mas enfim. Já faz algum tempo que eu queria fazer um podcast, na verdade eu fiz até um teste antes desse aqui, mas eu não gostei do resultado, então é isso, esse aqui vai ser o primeiro mesmo. Inclusive, me conta nos comentários se você gosta da ideia de eu fazer um podcast, pra eu saber se vale a pena eu continuar e fazer mais episódios. Bom, eu não sei vocês, mas eu sou muito um cara das artes. Eu sou formado em cinema, eu sou roteirista e editor de vídeo, então criatividade é uma coisa que tá presente na minha vida de uma forma meio constante. E eu acho, eu acho que na verdade tá presente na vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo expressa a criatividade no seu dia a dia, de um jeito ou de outro. E inclusive é sobre isso que esse episódio do podcast vai ser, sobre formas de expressar a nossa criatividade. E talvez ele também seja um pouco sobre roupas. Mas calma, você vai entender a conexão dessas coisas. Você talvez já tenha ouvido falar de um cara chamado Patch Adams. Ele é um médico que ficou bem famoso pelo tratamento humanizado com os pacientes. Mas acontece que ele também tem um jeito de se vestir que é bem diferente do usual, digamos assim. Se você tascar o nome dele lá no Google, você vai ver um monte de imagem dele usando roupas extremamente coloridas, sabe? Super chamativas. Enfim, ele tem um estilo bem incomum e eu diria que bem único de se vestir. E assim, eu não sou um grande entendido, né, da vida do Patch Adams, mas eu imagino que essa é uma forma dele se expressar como uma pessoa que quer alegrar os outros ao redor dele. Inclusive tem um TED Talk em que ele fala que quando ele tá na rua, sei lá, e vê uma briga acontecendo, ele vai lá e coloca aquelas, tipo assim, ele levanta a calça dele toda pra cima, assim, e coloca aquelas, eu não sei como é que chama, aquela coisa de dentista que ficou meio famosinho aí na internet há uns tempos atrás. É um treco transparente, assim, que você coloca e aí ele não deixa você fechar a boca. Ele faz isso, coloca esse treco na boca, assim, e aí levanta a calça e, enfim, e começa meio que fazer piada ali. E aí nesse TED Talk ele fala que sempre que ele faz isso, na frente de duas pessoas que estão brigando, essas pessoas simplesmente param de brigar, ficam olhando ele e param de brigar. Então, no final das contas, esse jeito dele se vestir é uma forma dele expressar o que ele quer pro mundo, eu acho, né? Uma forma, inclusive, extremamente criativa. E bom, por motivos bem diferentes do Patch Adams, eu também já tive a minha fase das roupas coloridas. Na verdade, eu já tive várias fases de diferentes estilos de roupas. Vamos lá, para vocês entenderem melhor, eu vou começar explicando que eu sou uma pessoa transmasculina, o que, no meu caso, significa também que, durante a maior parte da minha vida, eu usei roupas que são consideradas femininas. Que não era como eu me sentia confortável e tal, mas aquela coisa do padrão social e, enfim. E aí, quando eu me descobri como uma pessoa trans e comecei a minha transição, eu comecei usando roupas street. E assim, é um estilo que eu acho da hora e tal, mas é que não tem nada a ver comigo, sabe? Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Mas, enfim, por algum motivo eu achei que ia combinar e é isso. E aí eu saí comprando essas roupas novas e tal, meio que refazendo o meu guarda-roupa inicialmente com roupa street. E aí depois de um tempo eu migrei para um estilo mais, eu não sei como definir, mas tipo camisa social, calça de sarja, enfim, um estilo mais formalzinho, eu acho. E por fim eu comecei a dar mais rolês LGBTs, digamos assim. Vi uma galera que se expressava com roupas extremamente coloridas e tal, e gostei daquele estilo, gostei de como ele meio que parecia representar uma libertação, sabe? E comecei a usar roupas mais coloridas também. E eu acho que também, enquanto uma pessoa muito ligada à criatividade e à arte, eu sentia que vestir essas roupas coloridas era uma forma de me expressar que fazia sentido, sabe? Pra quem eu era, e eu acho que fazia mesmo. Mas aí beleza, já passaram alguns anos desde que eu comecei a transição, e na real, acho que a maioria das roupas que eu comprei nessa época estão, digamos que elas estão desistindo, né? Elas estão cansadíssimas já, pedindo aí por uma aposentadoria, então assim... E acontece que, por um acaso, eu comecei a ver muito ultimamente uma outra forma de se expressar através das roupas. Ou talvez seja uma forma de não se expressar, sei lá.
Porque eu acho que é muito isso também, né? A gente definir a nossa identidade, seja visual ou em qualquer sentido, é muito sobre repertório, sobre ir observando o estilo de outras pessoas, né? Mas aí eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre usar meio que basicamente todo dia a mesma roupa, uma roupa bem padrão, assim, né? Uma camiseta lisa, uma calça jeans, que é um estilo que eu vejo as pessoas comentando, principalmente ser o estilo do Mark Zuckerberg, né? Claro, tem outras pessoas que se vestem assim também. O Rafa Dias, criador da Dia Studio, geralmente aparece usando roupas neutras assim também. E assim, eu não sei se esse é o motivo da escolha de roupas do Mark ou do Rafa Dias, mas esse é um estilo que algumas pessoas adotam para diminuir a quantidade de decisões que você tem que tomar no dia. E vamos lá, por que isso é relevante? Bom, durante o nosso dia, os nossos pensamentos e as decisões que a gente precisa tomar, elas vão gastando nossa energia. Olha só, eu não entendo de termos técnicos, então eu vou chamar isso de energia mental, só para ficar fácil de entender mesmo. Então vamos dar um exemplo. Digamos que você teve uma boa noite de sono, acordou ali já com as energias recuperadas, e aí a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é ir até o seu armário e passar uma meia hora decidindo que roupa você vai usar. Acaba que você gastou uma parte da sua energia mental do dia só naquilo ali, só no início do dia. Então, na prática, quando você não tem que escolher que roupa você vai usar, porque as suas roupas são todas iguais, você não vai precisar gastar aquela energia ali de decisão. E aí eu comecei a pensar, cara, isso meio que também faz muito sentido para alguém que precisa de criatividade no dia a dia, sabe? Por exemplo, se eu tô editando um vídeo, eu preciso decidir qual o efeito que fica melhor ali. Se eu tô escrevendo um roteiro para uma história, eu preciso testar vários diálogos diferentes para ver como que fica melhor, enfim. Daí, de repente, eu me vejo pensando seriamente em migrar para esse estilo, que é quase oposto ao estilo colorido que eu usava. Quer dizer, eu não vou ter um monte de calça jeans no meu armário porque esse troço gasta água pra caramba pra fazer. Mas sei lá, algum outro tipo de calça bem neutra assim, sabe? E eu não sei, eu sinto um pouco como se eu tivesse sendo um traidor do movimento criativo, sabe? Eu sei que isso não faz sentido, mas é um pensamento que me vem. Parece um pouco contraintuitivo, sabe? Uma pessoa que usa muito a criatividade nos trabalhos, que fala sobre criatividade, não se vestir de uma forma que as pessoas considerem criativa. Mas bom, eu acho que isso é um pouco como Patch Adams também nesse sentido. Afinal de contas, as pessoas geralmente não esperam que um médico saia com roupas coloridas e fazendo piada para as pessoas pararem de brigar. E o que isso tudo significa? Bom, eu não tenho certeza. Mas eu acho que significa que as suas ideias e a sua forma de se expressar não precisam se encaixar dentro da caixinha da expectativa dos outros, sabe? Existem muitas formas de criar e de se expressar, e no final do dia, quebrar as expectativas faz parte de ser criativo. Conclusão, não sei ainda se eu vou migrar mesmo para esse estilo das roupas neutras, mas tá tudo bem, é um processo e a gente tem que fazer testes para poder se encontrar, não é mesmo? Bom, esse é o final desse primeiro episódio. Sim, eu sei que é um pouco curto para um podcast, mas como eu falei, a gente precisa de testes para descobrir o nosso estilo, a nossa forma de se comunicar. Então, esse aqui é o meu primeiro teste. Na verdade, o segundo, já que o primeiro eu decidi não postar. E se você chegou até o final, comenta transição criativa para eu saber. Enfim, é isso. Eu vejo você num próximo vídeo ou num próximo podcast. Até lá!